Paz do Senhor a todos, quem está em casa, quem está aqui. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante e a primeira coisa que eu quero dizer é que essa é uma pregação que ela é para mim. Eu estou pregando para um espelho aqui e vocês estão escutando aí de bônus. Mas essa é uma pregação que ela vai primeiro para mim e é algo por qual eu estou passando tanto que eu falei assim, Jesus, o certo não seria eu pregar isso depois que eu passasse essa etapa, mas aparentemente não. Então, Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse momento de louvor, de adoração, esse momento em que engrandecemos o teu nome, ó Deus, que nós nos colocamos diante de ti, ó Deus, que nós nos apresentamos, ó Pai, como realmente somos, ó Deus. Que o Senhor sonda os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor cale a minha voz agora e que o Senhor fale através de mim, Senhor. Fale a cada coração, ó Deus, a cada um que está aqui, ó Deus, a cada um que está escutando essa palavra. No nome de Jesus. Amém. Chegou ao piso térreo da casa de Salgueiros. Aruta e os companheiros foram recebidos pela visão de soldados se debatendo com corpos animados. Viu como é que isso não fez sentido nenhum? Pois é, eu acabei de ler uma frase do terceiro livro de uma saga que eu gosto muito, que é Mago, e isso não fez sentido nenhum para vocês, porque vocês não conhecem o contexto aqui. E aqui o que está acontecendo é que existe um mago em um treinamento e ele está tendo que lutar para que a realidade não seja destruída. Mas por que você acreditou nisso que eu te falei? E se não for assim? E se eu estiver inventando isso? Sabe, a gente tem essa crítica com livros, histórias, enfim. Mas muitas vezes a gente não tem isso com a Bíblia. E é sobre isso que eu quero falar aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não é um livro místico, ela não é um amuleto, ela não é a quarta pessoa da Trindade, ela é a palavra de Deus. Mas não adianta simplesmente falar, Deus, fala comigo, e abrir uma passagem qualquer, ler um versículo qualquer, e beleza, não fez sentido nenhum. Às vezes até pode fazer sentido, e já aconteceu comigo, mas todo mundo aqui já fez isso. De falar, Deus, fala comigo, e abre um versículo e não tem nada a ver. Mas por que isso acontece se isso aqui é a palavra de Deus, diferente de um livro qualquer? O que acontece é que esse livro, diferente desse aqui, ele tem um sentido. Ele tem uma forma de ler, beleza, até aí ele é igual ao outro. Você tem que ler tudo aqui para você saber o que está acontecendo. Mas aí que tá, esse aqui é inspirado por Deus. Esse é um livro de valor histórico. E é também um livro que foi inspirado, sabe? Isso aqui são as palavras de Deus com o sotaque humano. Isso aqui é o que Deus disse sobre Ele mesmo, sobre o seu povo, sobre a sua promessa, sobre tudo que existe, mas na nossa linguagem. E é por isso que dá para entender, apesar de não ser a coisa mais simples do mundo de se ler. Mas então como é que eu vou ler essa passagem? Como é que eu vou ler essa biblioteca de livros? Porque afinal a Bíblia é isso. O significado da palavra Bíblia é isso, é uma biblioteca. São vários livros e tem vários autores e enfim, é uma biblioteca isso aqui. Não adianta querer pegar um trecho isolado e ler e entender tudo o que Deus disse naquele trecho. Então, eu gostaria de abrir em Romanos 15, 14. Não, Romanos 15, 4, perdão. Em Romanos 15, 4, está escrito o seguinte: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que testemunhemos a esperança, de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão.
Então agora eu vou falar um pouco sobre o livro, sobre as escrituras, como Paulo usou o termo aqui. E, como eu já disse, esse é um texto de valor histórico. Para cientistas ao redor do mundo, algum deles até ateus, a maioria talvez, esse é um livro sim de valor histórico. E muitos pedaços aqui são incontestáveis. Eles entendem que isso aqui é um documento histórico. É um documento que descreve um povo próximo de um conjunto de povos e como esse povo foi se formando e como que ele descreve as regiões. Isso tudo é um documento histórico. Tem muita documentação sobre isso daqui. A gente acha muitas cópias sobre isso. Esse livro ele tem um valor histórico, mas ele também tem o valor inspirado por Deus. E agora eu gostaria de ler em 2 Timóteo 3,16. Se você quiser acompanhar, agora, se não quiser, tudo bem, fica tranquilo, só escutar e prestar bastante atenção. Mas 2 Timóteo 3,16 e 17 diz o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas ações. Como eu disse, é um livro que ele foi inspirado por Deus. Esse livro ele é uma parceria entre Deus e o homem. Nesse livro Deus descreve sobre quem ele é, sobre os seus valores, sobre o que ele gosta e o que ele não gosta. Mas ele não faz isso te mandando uma lista sem contexto nenhum, dizendo, olha, eu sou amor, eu não gosto do pecado. Não. Ele coloca tudo isso, todas as características dele, nessa palavra, que está dentro de um contexto. Ela foi inspirada, ela foi escrita por homens que andaram nessa mesma terra que nós andamos. E agora eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 1, 20 a 21. Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. É aquilo que eu falei. As pessoas que escreveram essa mensagem, elas tinham o direcionamento do Espírito. As pessoas que posteriormente fecharam a mensagem com estes livros aqui, elas tinham o direcionamento do Espírito. Sabe, foi o Espírito Santo ele que é o autor deste livro, ele é o editor desse livro. E você não pode acrescentar nada e você não pode tirar nada. Não adianta, sabe, não tem como fazer a Bíblia segundo Lucas e simplesmente tirar as partes que eu não gosto. O Evangelho segundo Lucas daria, né? Até existe. Mas, enfim. Aqui a gente a gente descobre sobre Deus em um contexto histórico. E aí eu quero dar 2 exemplos de passagem. E a primeira está em Êxodo 34, 27. Êxodo 34, 27. Uma prova de que é Deus que inspirou essas pessoas a escreverem esse livro. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. A próxima passagem é Apocalipse. Fica de curiosidade, meu livro favorito da Bíblia. Apocalipse 1. Versículos de 1 a 3. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo.
Feliz quem lê esse livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Como eu disse, esse é um conjunto de livros, e pegar passagens assim, como a gente costuma fazer no púlpito, como um pastor, um pregador costuma fazer, é importante, porque não tem como, toda vez que você for pregar, você trazer todo o contexto do texto que você está lendo ali, mas é importante que as pessoas que estão ouvindo a mensagem, elas saibam, elas conheçam a Escritura, que elas busquem a conhecer a Escritura, para que elas possam julgar se aquilo que está sendo falado aqui em cima é real ou não. Volta no exemplo que eu dei lá do começo, quando eu expliquei sobre o livro. O que garante que eu não inventei aquilo ali? Garante que se você conhecer essa história, você vai poder falar comigo se está certo ou se está errado. E isso é muito importante, conhecer a palavra de Deus. Só que isso foi tirado da gente um pouco quando na Bíblia foi inserido, e é muito bom ter capítulos e versículos, mas isso foi colocado depois. A Bíblia, ela nos foi dada como livros. E para você conhecer um pedaço da Escritura que você precisava citar, você tinha que conhecer o contexto todo em que ela estava inserida. Sabe, esse livro, ele tem aproximadamente 40 autores. Foi escrito por aproximadamente 1.500 anos, e em 3 línguas diferentes. Então, é muito diferente o conteúdo aqui dentro. Tem alguns livros que são mais fáceis, tem outros livros que são extremamente difíceis. Como, por exemplo, um livro que eu gosto, que é Ezequiel, mas Ezequiel é difícil demais de entender. Mas é porque a linguagem dele é diferente. Não é porque a linguagem de Ezequiel é mais difícil e a linguagem de João é mais fácil, por exemplo, na sua primeira carta, que a gente tem que excluir Ezequiel, e eu nunca vou conhecer Ezequiel. Não, cara, para você conhecer a palavra de Deus, você vai precisar conhecer Ezequiel também, por mais que seja difícil. Aqui a gente tem diferentes literaturas. Nós temos cânticos, nós temos ensinamentos, nós temos genealogias, que por mais que pareçam insignificantes, são muito importantes para o povo de Israel, principalmente porque, por exemplo, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando eles foram escritos posteriormente do momento em que acontecia a história. Mas por que ele é tão certinho? Porque a tradição oral é uma coisa muito importante para eles. Então as histórias eram passadas de pais para filhos, assim como a genealogia. Você sabia de quem você era filho, de quem você era neto, e quem era o seu tataravô, e por aí vai. Isso era importante para a identidade do povo de Israel. E é por isso que é tão incontestável o início desse texto. E a gente vê também, além das diferentes literaturas, a gente vê que existe uma diferença enorme entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas, por mais que o Antigo Testamento ele seja banhado de sangue, e eu estou falando sério, se você nunca parou para ler o Antigo Testamento, é assustador. Tem passagens que chega a ser nojento, sabe? É muito assassinato, traição, tem estupro. São coisas que, tipo, cara, como que isso está na Bíblia? Mas é importante porque a mensagem do Antigo Testamento é: nós não conseguimos, nós precisamos desesperadamente de alguém. Nós precisamos de alguém divino para representar o homem, para a gente, sabe? A gente precisa ser como ele é. A gente precisa. O meu livro favorito do Antigo Testamento é o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes ele é muito interessante porque o autor está passando por uma crise. Ele é sábio, ele conhece, ele já experimentou tudo e ele não acha sentido para a vida. E ele termina o livro sem achar sentido nenhum para a vida. Mas o que ele não entendeu é que o que ele estava precisando era do Messias. O que ele estava precisando era de um Salvador. O que ele estava precisando era de alguém para se espelhar, de alguém por quem viver. E ele chega no final do livro sem essa conclusão. Ele está desesperado. Cada capítulo de Eclesiastes, eu já li Eclesiastes não sei quantas vezes, mas ele está desesperado.
Nada para ele faz sentido. Curtir a vida não faz sentido, e trabalhar demais também não faz sentido. Se dedicar totalmente a Deus não faz sentido, mas não se dedicar nada a Deus também não faz sentido nenhum. Então ele está perdido na própria sabedoria dele. A sabedoria humana não é suficiente. Ele precisa de algo divino. E agora que a gente sabe um pouco sobre o livro, vamos falar um pouco, porque esse livro ele foi escrito para, no mínimo, 3 propósitos. E eu quero citá-los aqui. Vamos abrir em Jeremias 30, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: o Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Tá, e daí? Viu que a gente voltou nesse caso? Não faz sentido nenhum. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que um dos propósitos da Bíblia é que ela foi escrita para o momento histórico em que ela se passou. A gente tem que entender que a Bíblia não foi escrita para o meu dia a dia, simplesmente. Ela tem essa função sim, a gente vai chegar lá. Mas a Bíblia, ela foi escrita para a primeira vez em que ela foi lida. Sabe, um dia alguém escreveu isso daqui foi necessário. Como que foi a primeira vez que alguém disse isso daqui? Como que foi quando Jeremias escreveu isso daqui? O que estava acontecendo? Para quem ele escreveu isso? Por que ele escreveu isso? Sabe, a gente tem que ter esse entendimento do todo para poder chegar no entendimento de como aplicar isso daqui, esse versículo, por exemplo, na nossa vida. Um exemplo disso é o livro de Reis e Crônicas, que os 2 livros, eles se passam no mesmo contexto, eles se passam basicamente no mesmo período histórico. Só que o livro de Reis, ele foi escrito por um profeta, com um olhar profético, e ele fala sobre os erros dos reis da nação de Israel e de Judá. Enquanto o livro de Crônicas, ele foi escrito na mesma época por um sacerdote, com um olhar sacerdotal, que percebia que o povo de Israel, o povo de Judá, eles precisavam de entender quem eles eram de novo. Eles precisaram de entender, sabe, descobrir a sua identidade de novo. E é por isso, por exemplo, que o livro de Crônicas, ele tem tanta genealogia. Porque o povo precisa se lembrar de onde que eles vieram. Eles precisam lembrar da promessa que foi feita lá para Abraão. Eles precisam se lembrar de tudo que aconteceu, sabe? E é por isso que livros escritos na mesma época, mas por 2 autores diferentes, são tão diferentes. Outro exemplo dessa questão de que a gente não pode saber simplesmente o texto sem saber o contexto é que muitos de nós conhecemos vários versículos decorados, por exemplo, João 3,16, mas aí a gente não lembra muito bem por quê. Por que Jesus falou aquilo? Foi Jesus que falou aquilo? Não, mas ele falou para quem? Por que ele falou aquilo naquele momento? O que estava acontecendo? Foi lá em Jerusalém, mas e o que estava acontecendo em Jerusalém naquela época? Sabe, qual que era o contexto? Era uma Jerusalém num período helenístico? Era Jerusalém num período romano? Era Jerusalém livre? Em que época que Jesus viveu e falou isso? E por que isso faz sentido? Sabe, a gente precisa ter esse entendimento de profundidade das Escrituras. A gente precisa entender que faz sentido na primeira vez que ela foi escrita. Ela faz sentido dentro do contexto para quem ela foi escrita. As cartas de Paulo, elas foram escritas para alguém, para uma igreja, para um povo, em algum momento histórico, e não simplesmente para nós. Mas aí nós entramos no segundo ponto, que eu gostaria de ler João 17:17. A oração sacerdotal de Jesus. O momento em que Jesus está no Getsêmani e ele está orando por nós. E assim, pode ser viagem da minha cabeça, provavelmente é, mas eu acredito muito que ele estava vendo todo mundo, cara, de verdade. E
ele diz assim no versículo 17, que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. E aí a gente entra no segundo ponto, que é para a igreja. A Bíblia foi escrita para a igreja. A Bíblia para a igreja, ela reflete naquela ideia de conhecimento coletivo. Como eu li em alguns versículos para trás, não adianta você querer sozinho interpretar a Escritura. Não, existe um trabalho que é de todo mundo. Existe uma coisa que Deus me revelou para o Rafael, revelou para a Debinha, e cada um de nós vai compartilhar isso. Sem contar a visão histórica. Quantos estudiosos da Bíblia já passaram pela igreja? Quantos, desde a fundação da igreja, em cada parte da história, sabe? É muito tempo. Por exemplo, o Antigo Testamento. Jesus cresceu ouvindo o Antigo Testamento. Às vezes a gente esquece disso, porque está tão, sabe? É só parte da nossa Bíblia. Quando Jesus estava ensinando, ele se baseava totalmente no Antigo Testamento. Ele sabia o que estava acontecendo, ele aprendeu com estudiosos do Antigo Testamento, ele discutia com eles. Tem essa passagem em Lucas, quando ele fica para trás no templo, ele fazia perguntas, ele queria saber, ele se tornou um mestre, ele conhecia as Escrituras até aquele momento. Então nós temos que conhecer a Escritura como igreja. E ainda, voltado para a igreja, a Bíblia, ela nos dá uma identidade como povo, sabe? Quantas vezes a gente vê um pequeno grupo de cristãos envergonhando os cristãos no geral? Muitas vezes, porque não estão baseados nisso aqui. Eles só estão defendendo a placa cristão, sabe? O rótulo. Mas às vezes não se dedicaram a isso daqui na própria igreja, na própria vida. Eles não têm a identidade, sabe? Nós temos que prezar como igreja, sabe? Isso aqui coloca os nossos parâmetros. Isso aqui mostra como que a gente tem que viver como igreja, sabe? Mostra como que a gente tem que tratar os que são de dentro, os que são de fora. Gente, se algum cristão que eu não tenho contato errou, eu não vou para a rede social martelar o cara. Agora, se eu sou próximo dele, eu vou chegar nele e vou falar: olha, amigos, você fez uma coisa errada aí, porque eu tenho intimidade com ele. Por exemplo, não vou citar exemplo não, melhor não, melhor deixa. Mas quando alguém grande faz alguma coisa errada, não é trabalho da nossa igreja local aqui ir lá e ajustar o que essa pessoa fez. Não, o nosso trabalho aqui como igreja local é ajustar quem está aqui dentro. É moldar quem está aqui dentro, é moldar quem é igreja com a gente, para que assim, cada igreja fazendo isso, nós todos sejamos a igreja de Cristo. E por último, a palavra de Deus, ela é escrita individualmente. E aí eu gostaria de ler Salmos 119, versículo 9. Não é o Salmo 119 todo, calma, gente. Inclusive fica de dica, porque o Salmo 119 é uma declaração de amor às Escrituras. Então leia o Salmo 119, como ele é muito grande, leia ele durante a semana inteira. É um ótimo exercício. Salmo 119, 9 diz o seguinte: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. E aí a gente entra no individual. E aqui eu escolhi esse texto, questão de jovem, porque é o nosso público aqui, né? Nós somos jovens. Mas isso se aplica a toda a igreja. A palavra de Deus, ela, como eu disse, não foi escrita para mim. A história de Davi e Golias não está lá para... cara, eu estou passando por uma dificuldade. Eu vou vencer esse Golias porque eu sou um Davi, sabe? Sou baixinho. Vou lá lutar contra o Golias que está me atormentando. Não foi para isso não. Davi e Golias foi escrito porque existia um gigante filisteu que estava caçando briga com o exército de Israel. E aí Davi, que poucos sabiam, mas ele já tinha sido ungido rei, se levantou e falou: eu vou lutar contra ele. Ele está vindo contra o meu povo, contra o Deus do meu povo. Eu não vou deixar isso barato. Foi para isso. Foi para esse contexto histórico.
foi também para entendermos o contexto em igreja. Mas beleza, ele também foi escrito para a gente entender que a gente pode vencer os nossos gigantes. Mas aí vai outra dica, e é uma dica dupla, porque eu já caí nisso. A gente tem que ler também a Bíblia contra nós, muitas vezes. Mas tem que tomar cuidado, porque eu já sofri muito com isso, que por um tempo eu só li a Bíblia contra mim. Então, sabe, beleza, Davi e Golias lá, o exemplo. Tô lutando, tô passando por uma dificuldade, tenho que derrotar o Golias da minha vida. Mas você já leu a Bíblia contra você? Você já parou para pensar se você é o Golias na vida de alguém? Ok que o meu tamanho não ia ajudar, né? Mas talvez eu tô atrapalhando a pessoa em alguma coisa. Talvez eu tô atrapalhando, eu tô caçando briga que não precisa. Talvez eu seja o Golias, eu esteja destruindo os sonhos de alguém. A gente tem que ler a Bíblia também contra nós, para que ela possa nos podar. Mas aí vai a dica, hein? Não faça só isso. Mantenha o equilíbrio, senão vocês vão cair no erro que eu caí e foi feio por muito tempo. A Bíblia, individualmente, para você entendê-la, você precisa orar antes e depois de lê-la. Você precisa meditar. Mas principalmente orar, sabe? Pedir para que o escritor da Bíblia sente com você e você entenda exatamente o que ele quis dizer. Porque vai ter passagem sim que não vai fazer sentido nenhum. Vai ter passagem que você vai ficar remoendo e não vai entender nada. Aí anos depois você volta nela e uau, fez todo sentido. Vou até pregar sobre isso. Então é importante orar, porque a Bíblia, ela tem a inspiração divina. Então ela não é só um livro histórico. E entender o todo é importante para aplicar a Bíblia individualmente. Porque senão você vai ler uma passagem e vai começar a orar em cima de alguma coisa que não faz sentido nenhum, sabe? Senão a gente vai escutar tudo posso naquele que me fortalece, e aí eu vou pular de um prédio porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É bem aquilo que Satanás fez com Jesus, sabe? Ele tentou Jesus com a palavra, mas Jesus sabia o contexto em que aquela palavra estava aplicada. Foi aí que Jesus ganhou. A gente fala, não, Jesus ganhou simplesmente por conhecer a palavra. Não, pera, Satanás atacou ele com a palavra. Jesus conhecia o contexto da palavra. E isso é importante, é por isso que nós temos que entender o todo, é por isso que a temática dessa pregação é a importância da Bíblia por completo. E a Bíblia, individualmente, ela foi escrita para o nosso ensino. Ela foi escrita para que a gente aprenda, para que a gente mude, para que Deus possa nos moldar todos os dias. A Bíblia, ela muda as nossas vidas a partir do momento que ela é importante para a gente. E ela só é importante para a gente se ela muda as nossas vidas. E isso é um ciclo que para você entrar nele é através do Espírito Santo, sabe? É através de Jesus te colocando nesse ciclo. Porque esse livro aqui é um livro impresso, igual esse livro aqui. E não vai mudar nada na minha vida se eu deixar ele assim lá em casa. Se eu não abrir ele, se ele não tiver importância nenhuma para mim, se eu não acreditar que ele foi inspirado por Deus. Esse livro aqui, ele é a verdade. E a verdade, ela é absoluta, e é esse livro aqui. Mas ela não vai me mudar se isso aqui não for importante para mim. Não adianta a gente querer colocar na cabeça dos nossos amigos, da sociedade, que a sociedade tem que cumprir e tem que viver segundo a palavra, quando a gente não faz isso, quando para eles isso aqui não é uma realidade. Isso aqui deixou de ser verdade porque ele não acredita? Claro que não, ainda é a verdade, mas ele ainda não está inserido aqui. Eu não posso exigir isso dele, sabe? Deus não exigiu isso de mim enquanto eu não estava inserido aqui. Então é um peso que a gente tem que parar de colocar, mas o que eu posso dizer é, ei, isso aqui é a verdade e ela é boa. Diferente do que muita gente pensa, ela é boa. As regras que estão aqui é para nos proteger, não é para o nosso mal. E existem sim regras aqui, não existe essa coisa de, não,
tá tudo liberado, sabe? Não, tem coisa que a gente não pode fazer mesmo. Está escrito. E eu gostaria de ler Hebreus 4:12. Diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Essa é a importância da Bíblia. Ela te sonda, ela te conhece por completo. Nós temos que conhecer e enxergar o mundo ao nosso redor através do olhar da Bíblia. E não trazer a nossa visão de mundo e tentar encaixar aqui. Não. A gente tem que entender o mundo ao nosso redor através da Bíblia. E aí eu gostaria de ler Atos 17:11. Aqui é Paulo falando sobre os crentes de Bereia, os bereianos. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Olha o nível dos caras. É Paulo que está pregando, não é o Luquinhas que está pregando para eles. É Paulo. Mas eles vão lá e eles vão conferir. E se Paulo não tiver certo, nós não vamos seguir. E aí ele ainda compara com o povo de Tessalônica. Ou seja, aparentemente lá eles não faziam isso, eles aceitavam qualquer coisa. A gente sabe que Paulo ensinou certo, mas e se não tivesse ensinado? O pessoal de Bereia estava preparado para isso. A nossa igreja está preparada? Sabe, a gente sabe que aqui na nossa casa, todos os pregadores, os pastores, eles são totalmente embasados na palavra. Mas às vezes vem um visitante, às vezes vem alguém que a gente não conhece, a gente tem que estar preparado para filtrar isso. E até com os de casa a gente tem que ter esse cuidado. Confere o que ele está falando. Às vezes, por engano, ele citou um versículo errado, mas você tem que conhecer para saber que ele citou errado. A palavra, ela tem que nos podar. Ela tem esse poder. A gente só precisa deixar ela fazer isso. Tem coisa que cresce na gente que não é para continuar ali. Tem coisa até boa, mas não pode, porque senão vai sugar nossa energia para algo que não precisa no momento. Então, é a palavra de Deus que vai nos podar, vai nos mudar. Em Mateus 24:35, Jesus diz o seguinte: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A palavra de Deus, ela é uma única história. A biblioteca de livros, os 40 autores, os 1.500 anos, as 3 línguas que foram usadas para escrevê-la, tudo conta uma única história. Uma única história que, segundo o nosso mestre, o Deus de todo o universo, o Criador, segundo ele, tudo isso aqui vai passar. Mas isso aqui não. E ele não está falando do livro impresso. Se eu jogar isso aqui no fogo, ele vai queimar. Ele não é um amuleto, isso aqui não é um objeto mágico, não. É um livro que não muda nada na minha vida se eu não colocar em prática. Se não for importante, sabe? Ele não muda, ele não tem esse poder se eu não colocar ele nessa posição de poder na minha vida. Com base nisso, como que a gente vai responder as verdades que estão escritas aqui? A gente que conhece, que sabe o que está escrito, que acredita nisso daqui, essa história aqui conta sobre uma humanidade que caiu. E aí, diferente das religiões ao redor do mundo, onde o homem tem que se achegar a Deus através de sacrifícios, e até no judaísmo a gente vê isso no começo, sabe? Diferente de todas as religiões do mundo, Deus, o único Deus, porque é o que diz as Escrituras, e ela é verdade para a gente, sabe? Essa palavra é verdade para a gente. Ele se fez homem. Ele enviou seu Filho, que é Ele mesmo em essência, e
seu filho sofreu no nosso lugar. Mais do que isso, ele se alegrou aqui também. E é muito difícil, sabe? Eu realmente não gosto muitas vezes das visões que colocam de Jesus, que, ele é só o sofredor e, meu Deus. Eu lembro quando eu estava com o cabelo grande, quantas vezes eu parava na frente do espelho e fazia aquela cara de Jesus sofrido. Era tão engraçado, mas não é Jesus. Jesus ria, Jesus fazia isso. Por que as crianças chegavam perto de Jesus? Gente, criança vai chegar perto de gente chata? Claro que não, é criança. Eles queriam estar perto de Jesus. Jesus era alguém alegre, era alguém bom. Ele é maravilhoso. E aí a história conta que, com o julgamento mais fajuto que esse mundo já viu, ele foi condenado. E aí ele morreu, e foi por minha causa, e foi por sua causa. Foi por causa de todo mundo. Mas nem todo mundo vai aceitar isso. E é aí que dói. Porque você não precisa fazer nada. Você faz depois que isso aqui é importante para você. Você cumpre sim. Sabe, o reino de Deus, ele é tomado à força. Porque você tem que se esforçar para viver aqui. Mas ele não é, tomado à força porque você tem que brigar por ele. Não. Você tem que seguir as coisas porque o rei te amou. Sabe, o rei te libertou antes de tudo. E aí você vai seguir. Aí você vai abraçar. E aí você vai viver por isso daqui. Mas é de graça. Para você entrar aqui é de graça. Para isso aqui começar a fazer sentido na sua vida é de graça. É totalmente de graça. Se a gente acredita nessa palavra, se ele veio, se ele cumpriu o que tinha que cumprir, se ele morreu, mas se ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, rapaz? Porque se Jesus ressuscitou, se a palavra está certa mesmo, se ele está vivo, se, igual está escrito em Apocalipse, vai ter um inferno, como é que a gente vai responder isso daqui, hein? Porque a coisa muda de figura, às vezes a gente não pensa, a gente só lembra dos ensinamentos de Jesus e tal, mas às vezes a gente até apaga que, não, ele ressuscitou. Nossa, é mesmo, ele está sentado lá, né? Ele vai vir daqui a pouco. A gente nem sabe a hora, nem sabe se é daqui 500 anos, 50 anos, 5 minutos. Imagina se fosse daqui 5 minutos e eu acertasse, ia ser mó legal. Mas se isso daqui é a verdade de Deus, sabe? Se isso daqui é verdade pra gente, como que a gente vai responder? A gente não pode provar, eu não posso provar para os meus amigos que não acreditam que ele é real. Mas eu posso viver conforme isso daqui. E aí eles vão ver alguma diferença na minha vida. Ou será que não? E será que essa diferença é boa ou não? Mas espera aí, essa diferença não me faz melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Sabe? Muito antes pelo contrário. Isso me faz o pior dos pecadores. Porque quantas vezes eu deixei ela assim? Às vezes até assim. Porque o livro que eu estava lendo de fantasia, que é o que eu gosto muito, estava sendo mais importante. Há pouco tempo eu estava lendo um livro, uma série de livros que eu estou apaixonado, fiquei apaixonado, mas um amigo meu que trabalhou comigo anos, tipo 2 anos, né? Anos, há uns 2 anos, ele me mandou uma mensagem, crente o menino, bem crente ele, e ele falou: ô Lucas, sonhei com você, e aí eu já tremi nas bases, né? Puxa, o cara sonhou comigo. O cara não me manda mensagem, vai falar que sonhou comigo. E você estava diferente, você estava deixando algumas coisas de lado. Eu não vou colocar o sonho aqui, mas pela interpretação também do sonho, fazia todo sentido o que ele falava. Eu estava deixando de lado coisas importantes. Eu estava dedicando mais tempo à minha outra leitura do que à leitura da Bíblia. E não que a outra leitura não seja boa, não seja importante. Ela e é muito gostosa. Ler é muito bom. Fica a dica aí.
Comecem a ler, é muito legal. Mas a gente não pode gastar mais tempo com aquilo que é prazeroso, mas não gera nada em nós, do que com esse livro aqui. Isso aqui transforma a nossa vida. Isso aqui tem me transformado. E eu ainda tenho tanto para ser transformado. E quantas vezes eu bato esse livro na minha cabeça e falo: Jesus, faz essa palavra entrar em mim. Mas não é esse bater o livro na minha cabeça, é ler, é aplicar, é ruminar o livro o dia inteiro. É isso que vai mudar, é se ele for importante. E aí, agora, bem rapidinho, eu gostaria de ler um texto. Um texto que, inclusive, foi o primeiro texto que eu li quando eu subi nesse púlpito uma vez para fazer a abertura de um culto de adolescentes, na época da pastora Luciana. E é um texto que me marcou e eu gostaria de ler ele aqui porque ele fala sobre Jesus na Bíblia. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção. E se você sentir no seu coração, a gente já está finalizando, fique de pé na hora que Deus falar com você através desse texto. A construção bíblica nos traz uma única história, onde Jesus é o centro de todas as coisas. Em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levíticos, ele é o nosso sacerdote supremo. Em Números, ele é o pilar de nuvem durante o dia e o pilar de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta em Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e nos dá a lei. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei soberano. Em Esdras e Neemias, é o reconstrutor das muralhas da vida humana. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é o nosso redentor eterno. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, é o nosso amado noivo. Em Isaías, é o príncipe da paz. Em Jeremias, é o ramo de justiça. Em Lamentações, é o profeta que chora. Em Ezequiel, é o maravilhoso homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel, casado para sempre com uma mulher desviada. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é quem carrega os nossos fardos. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro de belos pés. Em Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito evangelístico: aviva, ó Senhor, a tua obra em meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Malaquias, ele é o filho da justiça, se erguendo com cura em suas asas. Em Mateus, é o rei dos judeus. Em Marcos, é o servo. Em Lucas, é o filho do homem, sentindo o que eu e o que você sente. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, é o Salvador do mundo. Em Romanos, a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a rocha firme. Em 2 Coríntios, ele é o triunfante que dá a vitória. Em Gálatas, ele é a sua liberdade e te faz livre. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a sua alegria. Em Colossenses, é a sua plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a sua esperança. Em 1 Timóteo, é a sua fé. Em 2 Timóteo, ele é a sua estabilidade. Em Filemon, ele é o seu beneficiário. Em Tito, ele é a verdade. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder da sua fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 Pedro, ele é a sua pureza. Em 1 João, ele é a sua vida. Em 2 João, ele é o seu perdão. Em 3 João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é a fundação da sua fé. Em Apocalipse, ele é o seu rei vindouro. Ele é o primeiro e o último, o início e o fim. Ele é o criador de tudo, é o arquiteto do universo, o moderador de todo o tempo. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será, imutável, invencível e nunca derrotado. Ele foi ferido, mas trouxe cura. Ele foi perfurado, mas alivia dores. Ele foi perseguido, mas trouxe liberdade. Ele esteve
esteve morto, mas traz a vida. Ele está vivo, ele reina e traz a paz. O mundo não consegue entendê-lo, os exércitos não podem vencê-lo, escolas não podem explicá-lo e os líderes não podem ignorá-lo. Herodes não conseguiu matá-lo, os fariseus não conseguiram confundi-lo, as pessoas não conseguem detê-lo, Nero não conseguiu destruí-lo, Hitler não conseguiu silenciá-lo, a nova era não conseguiu substituí-lo e ninguém consegue explicá-lo. Ele é a vida, amor, longevidade e mais, ele é bondade, gentileza, zelo. Ele é Deus, ele é santo, justo, poderoso e puro. Seus caminhos são corretos e as suas palavras eternas. Sua vontade não muda e a sua vida está em mim. Ele é o meu redentor, ele é o meu salvador, ele é meu guia, ele é a minha paz, ele é a minha alegria, ele é o meu conforto, ele direciona a minha vida e ele é o meu Senhor. Oh, xaramachequerebalaba. Ei, rabas. Ele é santo, ele é maravilhoso e ele zela pela sua palavra. Do início ao fim, no Gênesis ele nos perdeu para não perder a sua palavra. Não ignore a palavra dele, por favor. Se você escutou a palavra dele, não ignore, porque um dia ele vai cobrar. Ele é real, ele vive, e por mais que você não acredite, isso aqui é a verdade. Ela é absoluta e ela nunca vai mudar. Ele está pronto para te receber. Onde você estiver, sabe, coloque seu coração diante dele, se renda diante dele, peça para que ele entre em sua vida, que ele te mude, que ele molde a sua vida. Mas não fique, nós mesmos que estamos aqui dentro, a gente não pode ser as mesmas pessoas de quando nos convertemos, de quando mudamos os nossos caminhos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua mensagem, muito obrigado pela tua verdade, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que atravessou anos e anos, que não se perdeu. Tantas pessoas morreram para que essa palavra chegasse até nós. Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos negligenciar a tua palavra, Deus, mas que nós possamos anunciá-la com a nossa vida, anunciá-la com o nosso coração, com todo o nosso ser, nosso entendimento. Senhor, que nós possamos, ó Deus, brilhar a tua verdade, viver a tua palavra, que as nações conheçam o Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos abrace com graça, com poder e misericórdia, no nome de Jesus, ó Deus, nós agradecemos pela tua palavra. Amém e amém. Nossa, isso é maravilhoso.